A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um encontro da SMV Brasil, falando especificamente para o mercado de startups e empresas de tecnologia. Hoje temos junto conosco aqui um grande empreendedor que vai poder compartilhar um pouco mais dos seus aprendizados aí na sua trajetória, dos zeros aos 50 milhões. Muitos já conhecem só por esse tema, mas já agradecer a presença do Theo Orozco, CEO da Exact Sales. Theo, para a minoria, imagino eu que não te conhece aqui junto conosco, fala rapidamente aí quem é o Theo, um pouco da Exact, cara. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer sempre que a gente pode falar com quem está empreendendo. Acho que o empreendedorismo é o gatilho aí para a gente transformar a realidade social do nosso país. Eu sou o Theo Orozco, estou CEO da Exact Sales, né? Eu sou o marido da Isabel, pai dos cachorrinhos, né? Do Dom e da Lola, mas eu estou hoje CEO da Exact Sales, sou cofundador dessa empresa, minha segunda empresa. Minha primeira empresa chamava 2-para-1 Design Industrial, eu vendi essa empresa, fomos um dos maiores escritórios de design industrial do Brasil. Também hoje eu estou vice-presidente da ADVB, da Associação Brasileira de Dirigentes Marketing e Venda em Santa Catarina. Sou facilitador do programa Gestão 4.0 Sales, né, do Thales, do Alfredo, do Nardon, do pessoal por lá. Também sou cofundador do Astela Expert Network, que foi muito bacana, porque a Astela foi um fundo que investiu na Exact, e depois de investir, eles me convidaram para dar mentorias para o portfólio deles, e em troca eu ganhei uma participação do fundo. Então foi super legal, que foi uma espécie de certificação, assim, né? E lancei agora o livro de 0 a 50 milhões. Mês passado ele foi o 15º mais vendido no Brasil, tive a felicidade, não esperava, e os feedbacks têm sido muito legais. O livro, a ideia dele é justamente compartilhar, né? Então nele eu falo super abertamente sobre cada rodada de negociação, qual era a minha tese, briguei, não briguei, falo sobre como é que a gente faz priorização de roadmap aqui na Exact, como é que a gente entende, então assim, tudo com questões técnicas e a minha história como pano de fundo para que dê a praticidade, né, que eu acho que tem muitas vezes a gente vê conceitos sem aplicação prática e eles acabam ficando complexos, né, então, bem resumidamente, esse sou eu, tenho experiências, vamos dizer assim, diferentes em diferentes tipos de empreendedorismo, um mais serviço, outro mais SaaS, e o que eu puder ajudar, eu estou aqui, estou à disposição. Com certeza aí com uma trajetória dessa vai poder contribuir para uma comunidade que nos assiste. Então, muito se fala, obviamente, dos resultados obtidos e como tu bem colocou, não só pela Exact, mas por todas as tuas operações em relação ao empreendedorismo sempre foram muito bem sucedidas. Mas, cara, imagino que para chegar até lá, muitos desafios foram enfrentados. Como é que foi acreditar no empreendedorismo, acreditar no potencial para poder seguir em frente a esses desafios, cara? Bacana. Eu acho que no livro eu tentei deixar muito claro isso, né? A gente está acostumado a ver palestras onde o cara está falando e fala das vitórias e tal, e parece que é tudo muito simples, né? No livro eu tentei mostrar a trajetória para ver que ela é composta muito mais por erros do que por acertos, né? E por medo também. Então todo mundo pensa assim, o Eric da ID é um cara que não tem medo. Claro que ele tem, o Theo tem, o Eric tem, todo mundo tem medo, todo empreendedor tem medo, né? Quando começou meu último capítulo no livro é falando sobre a resiliência, né? Falo sobre 2 situações assim que eu achei que tinha ido por água abaixo. Uma delas, o Covid, né? Eu vinha de um janeiro e um fevereiro maravilhosos, usando dinheiro, injetando capital da nossa Série A, né? A gente captou 15 milhões com a Astela, e veio uma pandemia, né? Então, assim, e eu acho que a grande diferença é se você vai ter medo ou vai ter pânico. O pânico te faz ficar um idiota, né? Faz tomar decisões imbecis, né? Então, assim, o medo, ele te faz ficar atento. E eu sou um cara que tenho muito medo, eu trabalho com muita atenção, e o medo te faz ter foco, né? E eu acho que uma das características principais de um bom empreendedor é foco. Então, o medo, ele te faz ficar muito centrado naquilo, ele te faz pensar diferente, ele te faz agir com o dobro de atenção do que você teria. Então, eu não vejo o medo como uma coisa ruim. O medo, só que você tem que transpor ele para entender que uma trajetória empreendedora, ela é composta de risco, né?
Então, assim, crescer sem risco não existe. Eu tive a felicidade de ter uma mentoria coletiva com o Jorge Paulo Lemann uma vez, e ele falou justamente isso, assim, ele falou que, cara, eu não acredito em uma empresa que cresce sem ter se arriscado muito. Ele falou que ele continua se arriscando muito. Então, o risco ele é inerente à atividade de empreendedorismo e à atividade de vendas também, e o medo, ele faz parte. Então, assim, quando você se arrisca, se você não tiver o mínimo de medo, você é um psicopata, né? Então, assim, só que você tem que usar ele a teu favor. Esse é o que eu penso, assim. E usar ele ao favor é se preparar para os desafios, planejar. Só que, claro, isso de maneira muito rápida e condensada e botar em prática muito rapidamente, porque hoje o timing é, quem sabe, uma das principais palavras de ordem em empreendedorismo, né? Então, errar timing é tão prejudicial quanto qualquer outra coisa. E eu acho que o americano, eu sempre faço um comparativo com o americano, assim, eu acho a gente muito mais criativo que o americano, tá? O problema é que a gente quer ser criativo no todo, né? Então a gente quer ser criativo para mudar o mundo. O americano, ele quer mudar um processo, né? Ele quer mudar um ponto do processo, porque ele é muito processual, ele é muito padronizado, ele gosta de padrão. A gente é avesso a padrão, né? Então, assim, acho que a gente tem que aprender um pouquinho mais com eles essa questão de padronização. E o segundo ponto que a gente tem que aprender muito com eles é que, para eles, falir uma empresa é aprender, por exemplo. E para a gente, falir a empresa é fracassar, né? Então, para eles, um projeto mal sucedido é um aprendizado, para que façam diferente depois. Para a gente, um projeto mal sucedido é sinal de que você não foi inteligente, ou que você não foi bom o suficiente para fazer. E no livro eu relato, inclusive, a nossa logo hoje da Exact, ela parte, inclusive, de um erro que a gente fez de processo, onde a gente tentou colocar um projeto de um novo produto cedo demais e erramos, e gastamos aí cerca de 1 milhão, algo do tipo, desenvolvendo, e esse produto foi para a gaveta logo depois. Ele vendeu para caramba, tá? Mas o problema dele é que ele começou a consumir muito do time de atendimento, do time de desenvolvimento, e começou a prejudicar as métricas do nosso produto principal, e a gente teve que tirar ele de produção. Isso foi um grande erro. Eu aprendi muito com isso. Aprendi em termos de foco, em termos de que eu preciso dar o tempo para cada estratégia maturar, ganhar músculo. Quando ela tiver uma máquina com musculatura e estiver sobrando musculatura, eu começar um novo projeto. Então, eu acho que os erros, eles têm que ser aprendizados. Os 2 principais erros que eu cometi na minha vida viraram tatuagem, eu mostro elas no livro também. Uma que é o equilíbrio, né? Entre a vida profissional e pessoal, que eu acho que é um grande desafio. Não falo de tempo, tá? Falo de quando está no pessoal, e quando está no profissional, está no profissional. Quem empreende sabe do que eu estou falando. É muito difícil, é um baita desafio você estar em casa e não estar pensando nos seus desafios da empresa, e vice-versa. E o outro é realmente sobre foco, que eu acho que é um outro grande aprendizado, que é nessa historinha que eu contei rapidamente. Caramba, cara, pô, muito boa reflexão, principalmente para os empreendedores que estão nos assistindo. Muitos deles, às vezes, podem se sentir sozinhos em relação até esses medos, essas dores que eles vivenciam na prática, né? E a gente ter... O livro, um pouco dele, é porque eu me sentia muito assim, né? Quando as primeiras vezes que as coisas davam errado e tal, eu falava, nossa, mas porra, eu não acho que eu não estou pronto para isso, né? Eu pensava assim. E quando eu vendi minha primeira empresa, eu realmente pensei assim, cara, eu não quero voltar para esse universo, eu não estou pronto para isso. E aí, quando eu comecei a conversar cada vez mais com empreendedores que eu admirava, eu acho que isso é muito bom, e lia coisas de empreendedores e comecei a mergulhar no mundo do empreendedorismo de fato. Eu comecei a ver que não é só eu que tenho insegurança, não é só eu que tenho vontade, às vezes, de ficar chorando no banho. Não é só... Então, assim, todo mundo tem. Então, todos os empreendedores têm as suas inseguranças, todos os empreendedores... O empreendedor, por si só, ele é um cara, no mínimo, a grande maioria, são caras que vivem muito à flor da pele as coisas, né? Então, são imediatistas, vivem à flor da pele, são caras muito ligados e isso, obviamente, nos causa alguns desconfortos que, se não tiver alguém para dizer assim, calma, isso é normal, isso vai acontecer, e o importante, a tua qualidade está em você transpor aquilo, né? E essa palavrinha resiliência que está tão na moda, ela é realmente importante. Então,
Eu penso muito assim. Pô, cara, muito boa reflexão em relação a principalmente como a gente pode lidar, principalmente com esse medo, como a gente pode transpor isso, inclusive até para nossa equipe. Mas, bom, tu já destacou um ponto que auxiliou vocês durante esse processo, né, tanto de ensino-aprendizagem ali em relação a um novo tipo de produto, que foi a questão de ter pessoas do lado para que possa estar discutindo o ambiente, o contexto que a sua empresa está inserida. Além de estar próximo de boas pessoas que possam nos mentorar em alguns momentos, quais foram as outras estratégias que vocês adotaram para poder se manter no foco e se manter nesse crescimento frente à Exact? Legal. A Exact foi muito rápido que tudo aconteceu, né? A Exact eu não planejava que fosse tão rápido assim. Hoje nós somos o maior software de Sales Engagement da América Latina, mais de 10 mil usuários, estamos caminhando para chegar a mais de 300 colaboradores. Foi tudo muito rápido, temos 5 anos e meio, né? E eu acho que o grande desafio que você tem quando você está começando é estruturar já pensando nesse crescimento, por mais que ele possa não acontecer. Quando você já pensa nele, estrutura, eu acho que faz uma boa tríade entre processos, ferramentas e pessoas, que é um capítulo do livro também. Quando você cuida bem dessas 3 coisas, você está preparando para esse crescimento. Uma outra coisa que eu acho importante o caminho da Exact. Ele não foi um caminho de olhar alguém que estava fazendo alguma coisa lá fora e fazer um copyright, sabe? Tipo, pegar aquilo e botar em prática aqui. A gente não fez isso, não que isso seja ruim, tá? Existem empresas que fizeram isso, foram muito bem, mas a Exact, ela por característica, ela nasceu como uma consultoria no início, né? Hoje nós não fazemos mais serviço, hoje é só software. Foi uma inversão de coisas que a gente fez ao longo do tempo. Mas nós nascemos como uma consultoria e isso nos trouxe algumas vantagens. Por exemplo, tudo que tem no software ele foi criado a partir de necessidades dos clientes. E não, a gente sabia que existia o Treat, que existia a Shent, né? Que são 2 unicórnios do nosso setor. No mundo são os maiores, hoje a gente ganha deles em contas que a gente compete, porque a gente não tem o que eles têm, a gente tem, o conceito é o mesmo, mas a gente faz de uma maneira que foi muito centrada no cliente. Então, se eu puder falar alguma coisa, desde o início foca no teu cliente, ouve ele, coleta, estrutura dados, analisa os dados que ele está gerando, para ver para onde que você vai caminhar em termos de marketing, para onde que você vai caminhar em termos de produto. Acho que isso é growth hacking, né? Eu gosto muito desse conceito. Então, o teu time, e a Exact nasceu disso, né? Teu time de prospecção é teu maior contato com o mercado. Então, não faça que a tua prospecção não gere dados, ela tem que gerar muitos dados para que você aprenda com isso, aprenda com o mercado. Então, senão você está rasgando um cheque, né? Porque às vezes eu pergunto, quantas empresas você falou, teu time de prospecção falou no mês passado? Aí você me fala, às vezes, 3 mil, 4 mil empresas, ou, sei lá, 200. Aí eu falo, o que você aprendeu com isso? Quantos % delas usam a ferramenta? Quantos estão satisfeitos ou insatisfeitos? Quantos que falta uma funcionalidade? Qual é a principal funcionalidade que eles querem? Se você não aprendeu nada, se você não com o mercado, você rasgou o dinheiro fora. E tem pior, tem empresa que não aprende com o mercado e não aprende nem com os seus próprios clientes. Então, se você tem um time de CS, você tem que transformar tudo que acontece lá em dados. Você tem que rastrear o que o meu cliente usa, onde é que ele dá mais clique no meu software, onde é que isso tudo tem que virar dados para que você consiga ser inteligente na tomada de decisões e não seja um copiador, né? Não seja alguém que corre atrás de outros que estão fazendo. Você possa ser o cara que está na dianteira, ser o gorila do teu mercado. E eu acho que hoje a Exact, nós iniciamos essa ideia de pré-vendas, né? Que é falar de um SDR, um BDR de uma maneira mais simples, e hoje está super difundido. E a gente continua lançando várias tendências de utilização de dados, de BA, de growth hacking. Então, assim, são coisas que a Exact toma a dianteira e traz. Eu acho que isso se dá ao fato da gente estar olhando para o nosso cliente. E também, dentro desse mesmo universo de olhar para o cliente, se você está começando, não começa fazendo produto, começa vendendo. No livro eu falo de um playbook que a gente segue muito, que é um playbook bem do Vale, que é vender, aprender e desenvolver. Então, não é desenvolver e depois vender. E aí, a gente vendeu mais de 500 mil em planilhas de Excel antes de começar a ter software, né? Então, isso foi uma transição que nós fizemos e eu acho que foi um dos goals mais interessantes que a gente fez aqui dentro da Exact. Pô, muito bom essa visão de, principalmente para o mercado de startup, que é dentro da nossa comunidade, essa visão de valorizar principalmente o contato com o cliente e às vezes o prospect
né? Muitas empresas já têm o desafio de dar maior atenção para o seu cliente, para poder ter acesso àqueles dados, para poder trabalhar. E ainda mais desafiador é quando a gente pode usar os prospects, quem a gente está prospectando, para gerar esses dados, para a gente também conhecer ainda mais do mercado. Mas, Saul, deveria ser o mais usado, né? Porque pensa assim, raramente os teus clientes refletem o teu addressable market fit, né? Teu mercado endereçável, de fato, no início da tua empresa. Muitas vezes, inclusive, no início da tua empresa, os teus clientes nem deveriam ser o tipo de cliente que você tem no início da empresa, né? Então, assim, se você não estiver ouvindo o mercado, você talvez esteja ouvindo quem está te guiando para outro lado, que é quem te comprou, às vezes, com outra expectativa, quem te comprou e não vai ser teu cliente. A transição de CP, de cliente ideal de compra, ela é uma coisa muito natural dentro de startups. Então, você normalmente começa com um cliente e termina com outro totalmente diferente. A gente na Exact, por exemplo, a gente começou muito com startups muito iniciais e hoje a gente já não trabalha com uma empresa, por exemplo, que tem menos de 10 funcionários, a gente não trabalha com uma empresa que fatura menos de X. Então, assim, já essa transição de CP, e por que a gente não trabalha? Não é pelo Exact, é pelo cliente. Então, assim, é colocando ele no centro. A gente descobriu que as empresas que não têm porte suficiente, eles deveriam começar com planilha, com coisas mais baratas, porque senão a gente acaba impactando e ele não consegue contratar uma pessoa que, antes de mais nada, ele precisa contratar. Então, pega uma planilha de Excel, a gente dá essa planilha de Excel, inclusive, para ele começar a conseguir girar, para ele começar a gerar resultado para depois o empresário. E aí você está olhando para o cliente. Então, quando eu nego um cliente porque ele ainda não está pronto, eu estou olhando para o cliente, eu não estou olhando para mim, como Exact. E eu acho que isso é bacana, sabe? Porque só que isso eu só fui capaz de entender quem é o cliente que dá certo, quem não é, depois de atender aí mais de 10 mil usuários, né? Então, assim, é lá na frente que você vai ver isso. Antes disso, você precisa estar mapeando o mercado, você precisa estar o tempo inteiro entendendo as dores do teu addressable market fit, do teu mercado endereçável, até para entender se é aquele mercado endereçável que você vai guiar, né? Pô, com certeza, cara. E acredito eu também que isso vem muito do perfil dos gestores e principalmente dos empreendedores, e aí no caso da Exact, o próprio Theo, mas de trazer essa visão do cliente no centro e também ter uma expertise dentro desse mercado. E se a gente poder explorar a galera que a gente está prospectando para gerar dados, para a gente poder tomar as decisões internas para, seja melhorar nosso produto, nosso atendimento, com certeza é uma saída. Mas, cara, quando a gente... Pode falar aí. E existem, desculpa interrompendo, porque é um assunto que eu gosto bastante, e existem dois tipos de decisões em times de prospecção que você pode tomar, e elas têm camadas diferentes, né? Então, você tem decisões operacionais que são muito importantes para você melhorar a tua eficiência do time como um todo. Então, são decisões, por exemplo, dentro do software da Exact, a gente já toma elas mais automatizadas, né? Então, máquina de aprendizado, com score, para dizer, esse cara é sinérgico ao que normalmente eu fecho, esse cara está dentro do ICP ou está fora, qual é o produto ideal, qual é o vendedor ideal para vender para ele. São matchings, né, que são dados com histórico. Isso eu posso automatizar e o software tomar rápido. Mas existe uma outra camada de tomada de decisão que ela não é assim. Que é, por exemplo, eu tenho clientes que mudaram configuração de produto, eu tenho clientes que mudaram, por exemplo, o local para onde iam migrar a fábrica, eu tenho clientes que conseguiram prototipar a nova coleção antes dela entrar no mercado e não gastar fazendo moldes. Então, assim, tudo isso com a prospecção. E aí a gente começa a falar de growth hacking. Então, tem camadas que você consegue extraindo esse dado do mercado, seja para entender como é que você fecha mais negócio melhor, seja para entender lá na origem como é que você origina produto e como é que você origina, por exemplo, marketing. Eu tenho clientes que mudaram totalmente sua linha de raciocínio de keywords, de palavras-chave de conteúdo, baseado no que a prospecção trouxe do mercado. Ele estava vendo que ele estava direcionando para um outro lado. Então, assim, tenho clientes que decidiram ir para uma feira que nunca tinham ido. Eu tenho um case de cliente que nunca nem conhecia a feira, descobriu essa feira na prospecção, gastou 9 mil reais numa feirinha pequena e vendeu mais de 4 milhões na feira. Então, assim, por quê? Porque ouviu. Então, assim, ouvir o mercado, pouca gente faz, é um diferencial. Caramba, com certeza, principalmente quando a gente vê as histórias de sucesso, como essa que tu comentou, a gente consegue ainda mais valorizar as empresas que estão trazendo o cliente para o centro do seu dia a dia. Mas então, se a gente fosse pensar, falando para a nossa comunidade de empreendedores, startups, que ainda não tem uma boa tecnologia, mas que querem trazer o cliente para o centro, tu entende que é possível fazer essa transição para o... Sem dúvida. Eu acho que o importante não é o meio, ele é um facilitador, né? Lembra que eu falei de processos, ferramentas e pessoas? O processo, ele é a via.
Então, assim, existem empresas sem processo que chegam ao resultado, só que elas vão ter muito mais trabalho, elas chegam via uma estrada de barro esburacada, né? Então, assim, só que eu prefiro ter o processo asfaltado, né? Então, eu prefiro desenhar muito como vai funcionar as coisas, os SLAs, né, os documentos de transição entre uma equipe e outra. O segundo ponto são as ferramentas. Eu posso chegar de charrete, eu posso chegar de Gol, eu posso chegar de carro de Fórmula 1. E não existe, você não vai com uma empresa já sair com um carro de Fórmula 1. Muitas vezes você vai sair com a charrete. Então, às vezes, só que você precisa de sem um veículo, você não chega andando, vai ser bem complexo. Então, provavelmente, você precisa de alguma coisa para te locomover. Planilhas de Excel, por exemplo, podem te ajudar. Então, a ferramenta, ela não precisa ser aquele carro. E acho que as pessoas são fundamentais, você trazer pessoas motivadas, que estejam querendo, que vislumbrem um futuro ali, que sejam treinadas o tempo inteiro, porque não adianta eu ter um carro de Fórmula 1, uma pista maravilhosa e dar na minha mão que nunca dirigi um carro de Fórmula 1, né? Eu tenho que buscar o Lewis Hamilton, eu tenho que treinar, ou me treinar para eu ser o Lewis Hamilton, né? Então, essa combinação, ela é muito importante, e você não sai já com o Lewis Hamilton, com a Fórmula, com a McLaren, e com é muito difícil você já ter de saída isso, né? Então, você vai construindo, e eu acho que esse é um processo, mas desde o início você precisa de uma estrada, de um veículo e de um piloto, né? Isso desde o início, essa composição é necessária desde o início. E eu acho que quanto mais você se aproximar desse cenário da estrada perfeita, do carro perfeito com o piloto perfeito, melhor, mais escala você vai ter, né? Porque uma coisa é você crescer no primeiro momento, né? Então, nesse universo de tecnologia, a gente não quer, a maioria das vezes, crescer e parar por ali, né? Então, eu vejo muita empresa, mas eu queria que na minha empresa as pessoas fossem livres para fazer o que quiser, e aí o que acontece é que essa empresa para no meio do caminho. Sem processo, sem padrão, você não consegue ser escalável, você não consegue ser replicável. Então, assim, as pessoas têm que seguir processos, os termos de entrega têm que ser bem cumpridos, eles só são bem cumpridos se no meio do caminho tem processos padrão. Você não pode depender da pessoa, a pessoa tem que ser um diferencial, mas a tua linha mínima de atingimento, ela tem que ser garantida com o teu processo, com as tuas ferramentas. Então, isso eu acho que se você olhar todas as empresas que chegaram muito longe, elas são praticamente todas elas viciadas em processos e ferramentas. Assim, é o grande pulo para você ter uma venda escalável e previsível. Não só a venda, você tem processos bem escaláveis e previsíveis. Uma boa gestão como um todo, né, cara? E quando a gente ajusta processos e ferramentas, né, processos e tecnologia, a gente acaba dando espaço para os talentos, principalmente das pessoas, se sobressaírem. É um momento onde bons profissionais, inclusive novos líderes dentro do nosso negócio, vão poder assumir mais responsabilidade e com uma boa eficiência, né, trazendo bastante resultado lá na ponta. Sem dúvida, e podendo fazer diferença nos aspectos específicos, né? Então, assim, eu acho que essa ideia que a gente tem de a pessoa poder criar qualquer coisa, ela é uma ideia equivocada, né? Porque criar qualquer coisa, normalmente você vai criar coisas ineficientes. Eu prefiro que o meu colaborador ele seja muito criativo dentro de um universo que ele tem para ser criativo. Então, eu quero a criatividade, mas eu quero uma criatividade eficiente. Então, quando eu tenho processos, ele vai ser criativo, às vezes, para mudar um pontinho do processo. E às vezes é esse pontinho que destrava tudo. E aí começa a gerar eficiência. Porque o brasileiro, principalmente em vendas, viu? O brasileiro tem um grande problema. Ele fica correndo atrás do próprio rabo. Ele olha e fala assim, não, parece que agora é outbound. Aí ele vai para outbound. Não, parece que é inbound. Volta para inbound. Aí ele vai, não, parece que é referral marketing agora o negócio. Aí ele deu, vai para referral marketing. E ele nunca matura nada. Então, assim, o grande ponto é que todas essas são ferramentas que podem dar certo. E o grande ponto é tu pegar uma, botar debaixo do braço, ferramentas, desculpa, são caminhos que podem dar certo. É tu botar esse ponto debaixo do braço, se dedicar muito pesado para ele e dar o tempo de maturação. Quando a gente fala de inbound marketing, por exemplo, a própria RD, HubSpot, elas dizem que vai demorar de 8 meses a 1 ano e meio para dar resultado. Então, como é que você faz, por exemplo, um modelo esperando que no segundo mês você tenha resultado? Ou como você contrata a Exact, eu te falo, você precisa de pré-vendedor. Pré-vendedor vai ter que atuar. Como é que você quer contratar a Exact, não contratar pré-vendedor e ter sucesso? Isso não existe. Então, assim, você tem que entender o jogo que você vai jogar. Eu acho que isso é fundamental. E aí, tá curtindo?
Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. E deixar com os processos bem definidos, a gente consegue deixar inclusive essas regras mais claras, inclusive para os nossos clientes, para poder mostrar que a própria empresa estudou os clientes para entender quais são as características desses clientes que estão tendo mais resultado. Então, essa frente de processos, cara, eu acho que, como tu bem colocou, é um ponto principal. Mas se a gente puder falar aí, novamente para os empreendedores, para o gestor, para o empreendedor, como é que ele lida no seu dia a dia com processos, tecnologia e com as pessoas, para que no final possa ter esse crescimento escalável aí que todos sempre estão buscando, né? Perfeito, cara. Eu tenho 2 capítulos no livro que eu falo. O primeiro deles, ele abre falando sobre propósito e depois no meio tem um sobre cultura, tá? Eu realmente considero que quando você quer ter uma empresa, por exemplo, que vai ser guiada por processos, não adianta você ser um gestor que não é guiado por processo, você ser alguém que é avesso a processo e querer não te transformar primeiro antes de transformar a tua empresa. Eu acho que a empresa ela é reflexo dos líderes, principalmente no início. Então, e você não educa uma criança, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A empresa é igualzinho. Você não vai educar e criar uma cultura porque você quer que ela tenha aquela cultura. Você vai criar e ter aquela cultura porque ela tem aquela cultura. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas normalmente essa cultura ela parte dos fundadores. Então, se você não se moldar para ser alguém que é baseado em dado, que é processualista, você não vai ter uma empresa assim. Então, eu acho que o primeiro passo para que isso seja implementado é te transformar enquanto propósito e cultura para depois passar adiante. O segundo passo que eu vejo essa cultura de processos, ela é uma cultura que ela tem que ter algumas transições e não precisa ser transições de cargo, tá? Mas os processos, eles têm níveis estratégicos, táticos e operacionais. Existem processos que a árvore vem lá de cima, dizendo para onde a empresa quer caminhar. E aí depois eu começo a entender taticamente como é que eu vou fazer isso e operacionalmente como é que tem que ser gerado para que comece a funcionar. Isso é uma estrutura que normalmente os dados e as decisões elas vão transitar isso e não necessariamente em cargos hierárquicos, mas sempre vai ter essa estrutura. Então, o que eu vejo é que essa transição muitas vezes é mal feita pelas empresas. Elas começam a fazer alguns processos operacionais que não conversam com os objetivos estratégicos. Então, assim, fica uma coisa descontextualizada, né? Então, ela está indo por um lado operacionalmente e estrategicamente ela queria ir por outro. Então, isso é muito complexo. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita empresa que não olha, que fala assim, eu não quero filtrar clientes, eu quero que quem quer comprar de mim, compre. Ok? É uma decisão. Aí a mesma empresa me diz assim, e eu estou te falando de uma mentoria que eu já fui dar e foi isso que eu ouvi. A mesma empresa me diz assim, eu estou com churn super alto. Então, assim, tu entendeu? O operacional e o estratégico não conversam, calma aí, mas olha só, operacionalmente você quer passar todo mundo e atender todo mundo. Estrategicamente você quer melhorar o churn, isso aqui não faz sentido. O teu churn deriva, não adianta tu colocar plástico na tua linha de produção e querer tirar a garrafa de vidro no final, né? Então, assim, isso não vai acontecer. Então, o que você vai ter que fazer? Estuda teus clientes, entende o perfil de sucesso desses clientes, né? E aí tu começa a buscar lá na originação e nos filtros clientes similares àqueles que tu tem sucesso. Aí tu começa a transformar o teu churn. O teu churn não é derivado só do teu atendimento do teu produto. O teu churn é derivado de que tipo de insumo tu tá colocando para dentro. Então, aí que eu tô querendo dizer que o operacional tem que responder ao estratégico. É só um dos exemplos, né? Então, acho que processos, um dos maiores erros de processo é esse. Um outro erro muito clássico de processo é quem quer ter todas as métricas, né? Então, eu sou o cara que cuida de estratégia hoje na Exact, sou CEO, e eu quero estar olhando todas as métricas operacionais. Isso não tem sentido algum, né? Porque o que eu tenho que olhar é a métrica estratégica e tem que passar para que os meus gestores derivem em métricas táticas e os líderes deles derivem em operacionais. Então, assim, essa confusão de métricas, normalmente, ela é muito comum. Aí, o que acontece é que tem um cara estratégico tomando decisão de métrica operacional sem estar na operação, o que é uma loucura, né? Então, assim, eu canso de ver CEO dizendo assim,
o cara tem que ligar mais e fazer mais tal coisa. Tá, mas espera aí, será que é isso? Eu faço às vezes isso, eu tenho que me policiar para não fazer. Esses dias eu lembro que eu olhei, e a gente mudou o ICP agora, o cliente ideal de compra, né? E eu olhei e caiu as ligações. E eu chamei o meu diretor e falei, cara, caiu as ligações. Ele chamou o gerente dele, o gerente trouxe o que estava acontecendo, ele mapeou e me trouxe, olha, Theo, beleza, caiu as ligações, mas é porque a gente renovou toda a base dos pré-vendedores com novos leads, e aí primeiro eles precisam processar esses novos leads no filtro para depois começar a ligar. Porra, você está entendendo? Eu não estou na operação. Se eu começo a tomar decisão sem consultar quem está na operação, eu vou fazer merda. E isso é muito comum dentro das empresas. Caramba, Theo, essa reflexão, e a gente aqui dentro da Clint, bom, temos relacionamento com agências e ferramentas, e é um ponto que a gente sempre ouve, principalmente dos gestores, em relação à parte operacional, de que algumas das vezes essa operação ela não está correspondendo com os objetivos, né, cumprindo os seus indicadores, mas que, na verdade, o grande problema não está lá na operação, está na frente estratégica, que a própria operação sente falta. Se ela não entende como aquela operação no dia a dia dela faz sentido e sinergia com a estratégia da empresa, a questão da motivação, da resiliência, isso acaba prejudicando bastante, né? E, cara, pensando até dentro pode falar aí. Dentro disso que tu falou, acho que tem um pontinho que eu acho muito legal, assim. Uma das funções principais do CEO é vender a empresa e o produto para os seus liderados ou para a empresa como um todo, tá? Não é à toa que o Jobs fazia apresentações para... Então, assim, você tem que vender aquele resultado, você tem que fazer as pessoas entenderem onde tu tá querendo chegar. Nem todo mundo vai ser aderente aonde tu tá querendo chegar. Muitas vezes tu vai mudar rumo e tem pessoas que eram regradas e queriam continuar fazendo igual porque estava dando certo e não vão vir. E aí você tem que entender que ao longo da tua jornada, o perfil das pessoas de sucesso provavelmente vai mudar. Vão ter pessoas que vão estar na jornada inteira, porque elas se adaptam muito rápido. Elas são pessoas que conseguem ler o novo momento da empresa, entender o que tu está propondo, e eles são tão fechados com o propósito, por isso que o propósito é importante. São tão fechados com o propósito que eles se adequam. Existem pessoas que não são tão fechadas com o propósito, que tu vai querer mudar, elas estão só com o dia a dia delas, isso vai mexer no dia a dia delas e falar, não, tá ruim para mim. Esse tipo de pessoa você tem que tirar e botar outra pessoa. Então, uma vez eu ouvi de um mentor meu que as startups, quando elas fazem mudanças, e elas têm que fazer mudanças durante o tempo inteiro, essa é a vantagem delas sobre as grandes empresas, elas causam um chacoalhão na equipe. E esse chacoalhão, você tem que entender quem vai conseguir se segurar e passar por ele e ficar bem, e quem não vai conseguir. E quem não conseguir, você tem que deixar ir, sabe? Eu vejo muito empreendedor nessa hora, e eu fiz isso, eu conto no livro, um capítulo em que eu já sabia, a pessoa que tinha sido muito importante para a Exact no início da Exact, eu já sabia que ela não estava mais aderente ao novo momento da Exact, nem ela para a Exact, nem a Exact para ela. E por causa de um histórico, a gente estava se mantendo junto. E quando ela saiu, eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? E o que aconteceu foi que a gente bateu o recorde de venda no outro mês, sabe? Tipo, ela era uma pessoa do comercial. E eu realmente acho que existe momentos da empresa de que tem pessoas que vão, como eu falei, se adaptar, mas tem momentos da empresa que pessoas que foram muito importantes na etapa anterior não vão conseguir fazer a ponte, não vão conseguir... E cabe a você tentar vender, se você não tentar, cabe a você também decidir que encerram-se ciclos. Então, acho que esse é o caminho. Muito boa reflexão, Theo, principalmente porque no mercado de startups a gente fala de propósito, muitas startups falam de propósito e, claro, para atingir esse propósito, muitas mudanças são aplicadas na prática no dia a dia. E há pessoas que vão conseguir se adaptar por estar muito linkadas nesse propósito e pessoas que não. E para os gestores, para os empreendedores, permanecer ligado ao seu propósito. Talvez o colaborador ele tenha contribuído ao máximo com a empresa naquele período, foi benéfico tanto para o colaborador adquirir experiências. A gente sabe, os colaboradores de startups são os que mais conseguem absorver conhecimento, porque aplicam diferentes estratégias, né, em diferentes áreas, e muitas das vezes, quando a gente está falando aqui de startups menores. E principalmente, e aí o fato é que a gente tem que entender que essa pessoa contribuiu naquele momento, mas
se eventualmente não está mais linkado ao propósito, cara, poder se desvincular e continuar acreditando no seu propósito, né? Muitas das vezes o empreendedor, ele pode se frustrar com a saída de um ou outro colaborador, mas ter claro que essa saída faz parte durante o processo, né? E vai ser benéfico para todos que estão envolvidos. Eu acho que esse tipo de solução, desculpa, eu acho que esse tipo de solução a gente tem que conhecer muito histórias de quem já passou por coisas que a gente vai passar. Então, assim, esse mentor que eu citei é um cara que já fez rodar algumas vezes e eu tive mentoria com ele, ele me falou e não é que eu vou sair fazendo o que ele falou, mas eu vou abastecer minha caixa de ferramenta com boas ferramentas para se aquilo acontecer no futuro, eu já sei alguém que passou e conseguiu conduzir de uma maneira X ou Y, ou já, eu sempre falo de ligar alerta, né? Se ele já disse que ele errou em alguma coisa nesse sentido, tá o alerta ligado, eu vou ficar mais atento. Então, eu gosto muito desse tipo de bate-papo que a gente está tendo. A proposta do livro foi essa, inclusive, né? Quando eu escrevi o livro, a ideia foi ser muito transparente e mostrar todos os erros, percalços, acertos, questões técnicas que foram utilizadas na prática para que possa encher a caixa de ferramenta do pessoal, assim. É um livro técnico, que a minha história é um pano de fundo, na realidade. Então, acho que ficou bem legal. Os feedbacks têm sido muito legais nesse sentido, e um bate-papo como esse agrega muito nesse sentido também. Pô, cara, com certeza, ter a tua vivência, principalmente como tu comenta, do plano de fundo, porque isso deixa mais claro, inclusive para quem nos assiste, de como isso é possível, como isso é viável. E claro, alguns erros e acertos no meio do caminho vão ter alguns desafios, e trazer isso de maneira clara para o público é muito importante. Cara, eu queria trazer uma última reflexão aí para a galera, que a gente sempre fala, né? Pô, o empreendedor é aquele que sempre busca a inovação, alguém mais entusiasta do negócio, mas a gente também fala muito de processos. Como o empreendedor, ele fica lidando com a inovação e com os processos no dia a dia, para não, ao mesmo tempo, trazer uma grande mudança ou seguir um processo que já vem dando certo. Como é que tu enxerga essa reflexão diária aí que os empreendedores, principalmente startups, vêm lidando? Na minha visão, os caras que não gostam de processo não são inovadores, normalmente, tá? A inovação realmente efetiva, ela não parte de... Eu vou te dar um exemplo. Eu vim de um mundo de inovação, tá? Eu vim de um mundo de design industrial, sou formado em design industrial, sou formado em administração, habilitado em marketing, pós-graduado em gestão estratégica de empresas. E inovação era meu chão. Eu ganhei os maiores concursos de inovação do Brasil e do mundo. E todos os concursos que a gente ganhou, eles sempre foram pautados em um processo de desenvolvimento. A gente tinha um processo muito regrado, a gente sabia qual era, por exemplo, o processo fabril, produtivo que a gente enfrentaria lá na frente, a gente trazia isso para o momento da conceituação, por exemplo. Então, assim, quando eu desenvolvia um produto novo, eu já estava pensando no que tinha no chão de fábrica do cara, isso já tinha vindo no briefing. Tem um processo que me regrava extremamente. E tinham outras empresas, por exemplo, que era liberdade total e tal, e faziam projetos inexequíveis, né? Chegava lá na frente, aquele projeto, o produto final e a criação não batiam, por exemplo. E isso é o que acontece quando a gente faz inovação sem processo, sabe? A gente gera problema, por exemplo, é muito comum o engenheiro dizer assim, cara, eu odeio o designer, porque o designer só me dá problema. Porque o que acontece? Ele faz uma coisa linda que é inexequível ali na frente. E por que ele fez isso? É porque não tem processo. Então, eu acho que criação e inovação, de fato, que gera realmente disrupção, que gera realmente impacto, ela vem de processos muito bem definidos. E eu acredito que eles se unem. Porque quando você muda, por exemplo, assim, um ponto, na realidade. Então, por exemplo, nós tínhamos projetos onde a gente, por exemplo, o grande benefício do projeto foi a gente ter feito tudo por snaps e ter eliminado parafuso. Cara, olha só, se tu olhar, eu lembro de um debate, cara, eu lembro de um debate que eu tava na mesa redonda de um dos maiores eventos de design do Brasil, e tinha um cara que era de uma fábrica de carros e um outro que tinha feito uma embalagem reciclável que tu plantava e nascia uma flor. E aí o cara da embalagem estava super criticando o cara de carros, dizendo que o projeto dele, o cara de carro tinha eliminado não sei quantos parafusos por carro. E aí o cara da embalagem falou, não, mas pô, isso aí continua sendo um carro e tal. E o cara do carro falou assim, olha, eu vendo X carros por ano no mundo, tá? Desse meu projeto. Eu eliminei
Y parafusos que seriam desperdiçados, que iriam para o ferro velho, etc. Você vendeu quantas embalagens que viraram planta no mês passado? No ano passado? Aí o cara ficou olhando para ele e falou, cara, o teu ano não representa um dia do que eu estou fazendo de impacto para o meio ambiente. E os dois caras... você entendeu? Muitas vezes, assim, o impacto da inovação, ele não é na coisa que é aparentemente muito inovadora. Ele vem, às vezes, numa pequena mudança de processo, num pequeno ponto que tu mudou. E isso eu acho que o brasileiro tem que aprender. O brasileiro precisa parar com essa mania de querer ser o cara do bonitinho, sabe? Ele tem que ser eficiente. Ele tem que parar de querer, eu não vou fazer tal coisa porque sabe, tipo, eu não faço prospecção ativa porque eu acho que incomoda as pessoas. Quem te falou? O cara falou? O cliente falou alguma coisa? Tu já tentou? Isso deu resultado? Não deu? Se está dando resultado, será que não está mais ajudando do que sendo... Então, assim, essa mania que boa parte dos brasileiros tem de querer ser o disruptivo, cara, sabe, seja de fato, não aparente ser, não a aparência, seja de fato disruptivo, seja de fato impactante, venda de fato. E aí, para fazer isso, às vezes você vai ter que romper essas barreiras do bonitinho e do cult e do ser o herói, o salvador da pátria, sabe? Tipo, eu realmente acredito nisso. Eu realmente acho que os grandes empreendedores, eles romperam essa barreira. Eles romperam a barreira do que era aparente, do que eles queriam passar para o mercado e o que eles realmente faziam, sabe? Tipo, seja eficiente. Esse é o ponto, assim. Inovação tem que vir com eficiência, não... Os grandes centros de inovação que realmente dão resultado não são aqueles centros que ganham prêmio. Esse é o ponto, sabe? A inovação, de fato, ela tá um pouco mais em background do que em palco principal, na minha opinião. Cara, uma baita reflexão aí para todos que nos assistem, porque, claro, muitos buscam trazer sempre uma boa inovação para dentro dos seus processos, mas que possam ter claro que essa inovação pode ser dentro de pequena parte dentro do seu processo, que pode lá na ponta gerar uma melhor experiência para o cliente, que pode lá de fato gerar uma diferenciação no mercado como um todo. E a boa inovação, ela parte de um objetivo claro, né? Então, assim, você tem um objetivo claro e aí você vai inovar para mudar aquele objetivo. A maioria das inovações de quem não pensa assim são essas ineficientes. E aí, quando você fala de um objetivo claro, se você mudar todas as variáveis de uma vez só, você não sabe o que melhorou e o que piorou. Então, às vezes, mudar uma variável te dá controle para entender, opa, quando eu mudei aqui, o final mudou. Então, aqui pode ser meu gargalo. E eu gosto muito de teoria das restrições. Tem um livro do Goldratt que chama Meta, e eu acho que a gente tem que procurar nossos gargalos. O gargalo, ele não é definido pelo teu corredor mais rápido, né? Se tem um grupo de pessoas e se o objetivo é todos chegarem junto na linha final, não adianta você ter o Usain Bolt e ter alguém que não consegue, tem uma limitação que não consegue correr mais rápido que aquilo, porque quem vai definir o ritmo desse grupo de pessoas não é o Usain Bolt, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas, elas inovam onde é bonito inovar. E normalmente a inovação que gera as grandes disrupções e que gera as grandes empresas, ela não é sexy. Ela está onde ninguém queria olhar. Então, tem um capítulo, inclusive, que eu falo exatamente disso, aonde moram as inovações, aonde moram as grandes ideias. E as grandes ideias normalmente moram de lugares que não são sexy, que ninguém está querendo olhar, então ninguém transformou muito, e normalmente elas são dores e não problemas, né? É aquela velha máxima, né? A gente está aqui conversando, eu posso ter um problemaço, que daqui para baixo a minha roupa está toda esgaçada. É um problema. Só que não é uma dor para mim agora, porque não está aparecendo, então eu não vou lá trocar agora. Eu não vou comprar outra roupa agora, não vou trocar de roupa. Então, assim, as grandes inovações, elas surgem de dores. Então, assim, cara, são coisas que o cara precisa trocar. São coisas que estão doendo nele. Então, assim, eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que as empresas que conseguem se conectar melhor vendem penicilina e não vitamina, sabe? Tipo, para o cara que tá com dor de cabeça, não o cara que quer prevenir para se um dia ele tiver... Pode ser que você tenha uma grande empresa assim, mas é muito mais difícil. Então, eu realmente acredito nisso.
Show de bola, com certeza aí trazer essa visão mais prática de que a inovação ela nem sempre precisa ser no palco, né? Vamos dizer assim, dentro do mercado startup, muito se fala de como se posiciona para o mercado, mas que lá na prática a gente tem que ver onde que a gente está se adequando, né, nos processos dos nossos clientes e de fato se a gente está resolvendo dores ou se a gente só está maquiando aí algo diferente, né? Então, cara, pô, muito obrigado aí pela tua participação. Vou pedir para a galera colocar os teus contatos ali, o LinkedIn e o contato também da Exact em tela para poder acompanhar. Pô, o Theo sempre está super aberto aí, poder trazer, né, o dia a dia, e foi o que ele trouxe aí dentro do livro de 0 a 50 milhões, essa prática do dia a dia, de como as coisas foram acontecendo. É muito bom ter essa visão na prática, porque a gente entende quais são os desafios, quais são as problemáticas que a gente vai enfrentar, não tem como não enfrentá-las, né, mas é um ponto bem importante. Prazerzaço, quem quiser também Instagram, qualquer outra coisa do tipo, me conecta lá, eu tenho postado muita coisa, troca ideias, eu tenho tentado me policiar para conseguir trocar ideia com o pessoal, claro, nem sempre consigo, é um volume grande, e o livro está ali à venda em várias livrarias, mas também você encontra na Americanas, está com 30% de desconto, 15% de cashback, entrega sem custo, tem uma série de benefícios lá. Então, quem quiser, quem tiver achado interessante, 0 a 50 milhões, só para explicar, os 50 milhões é o valuation da Exact na rodada anterior à Série A, que foi feito com 4 anos. Hoje a Exact é uma empresa mais ou menos em 100 milhões, eu não posso, a única informação, eu sempre falo, posso falar qualquer coisa, e no livro está falando todos os valuations, todas as negociações, quanto é que foi, tudo aberto. Só não posso falar da Série A, quanto é que foi o valuation, porque isso em contrato não posso falar, o resto posso falar tudo. Com certeza, cara. Pô, é uma baita oportunidade aí para todos estarem mais próximos da trajetória aí de sucesso. E então, para poder encerrar, cara, se puder dar um recado aí para nossa comunidade e dos desafios aí que você vê pela frente, principalmente para os empreendedores aqui que estão nos escutando. Cara, eu acho que a gente tem acho que a pandemia, ela gera, principalmente para quem está começando a empresa, uma grande oportunidade de novas dores. A gente tem um histórico, eu fiz um estudo das últimas crises para apresentar num evento da Exact, e uma das coisas que é muito nítido é que tem muitos unicórnios filhos da crise. O Brasil não teve oportunidade ainda de enfrentar uma crise com um ecossistema como a gente tem hoje. Então, eu realmente acredito que as próximas unicórnios filhos da crise podem vir 1, 2, 3 do Brasil. Eu acho que é um momento de olhar para essa transformação e conectar, cuidar com o timing das coisas, mas conectar. Para as empresas que já estão estabelecidas, é um momento de se adaptar, é um momento de entender como é que isso vai acontecer. E eu queria deixar um recado que as crises, elas normalmente passam por 3 estágios. O estágio do luto, que é um estágio que todo mundo se recolhe. O estágio que a gente está agora, que é da esperança, que se todas as crises, você for olhar os jornais, todos eles falavam assim, sairemos com uma sociedade melhor, estamos aprendendo a fazer isso, estamos aprendendo a fazer aquilo. Esse estágio da esperança, doações, são sempre batidos recorde nesse estágio. Só que o terceiro estágio é da competição. Então, assim, o terceiro estágio é pouco emprego, é pouco dinheiro, é pouca renda. E quem é que se destaca muito nesse terceiro momento? Quem conseguiu se adaptar, quem conseguiu deixar seus processos, suas ferramentas bem azeitadas, treinar pessoas, suas máquinas bem definidas, porque muita gente cortou o galho, estando sentado em cima dele e vai cair junto com esse corte, principalmente nesse terceiro momento. Então, o que eu gosto de falar é, quem busque se adaptar e busque deixar muito pronto para a retomada. Esteja pronto para a retomada, para ser o cara que consegue assertivamente buscar esse momento ser positivo. Então, se eu puder dizer como eu faço isso, olhando para o teu cliente, tanto interno como externo. Lá estão as respostas. Então, ouve mais teu cliente, em todo momento. O teu cliente no momento que ele ainda nem virou cliente, que é o momento que você está prospectando, teu cliente no momento que ele está em vendas, teu cliente no momento que ele está em atendimento, e o teu cliente interno também, os teus colaboradores. Ouve esse grupo de pessoas que lá você vai puxar as respostas de como você precisa se adaptar. Muito bom aí, super dica, com certeza aí a galera vai poder rever esses conteúdos e poder fazer reflexões em cima disso. Então, muito obrigado aí pela sua participação. E você que nos acompanha,
Pode manter aí contato, tem outros encontros aí saindo. A ideia da SMV Brasil é a gente poder trazer conteúdos aí de referência no mercado para ajudar você. Então, caso queira, sempre interaja aí dentro dos nossos canais para que possamos cada vez mais gerar esse conteúdo de relevância. Muito obrigado e fique conosco. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.